Informação exclusiva, o São Paulo enfim fechou com um banco digital. Vou te dar todos os detalhes no vídeo de hoje do canal da Nicola. Bora falar também sobre o Corinthians. Marcelinho Carioca revela que há um incômodo de atletas para com o Memphis Depay. Preciso falar também sobre uma proposta que deve chegar ao Palmeiras por Alan no fim desse ano. Para completar, Barca no Vasco. Santos procurando o clube para um zagueiro. Tem novidade importante também sobre Reinaldo e tudo sobre o julgamento de Bruno Henrique. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, um convite super importante, que tal fazer parte do meu grupo do Telegram com mais de 33 mil pessoas e 90% de índice de acerto na hora de sugestões de apostas? Para você participar de forma absolutamente gratuita, é só clicar no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo, vai ser direcionado para o Telegram e basta me seguir por lá para receber todas as novidades, beleza? Bora começar o vídeo falando sobre Reinaldo, que nessa quinta-feira deu entrevista ao Sport TV, colocando em dúvida sua permanência no Mirassol. O grande astro do time do interior de São Paulo tem contrato até dezembro de 25, mas já existe uma prorrogação automática do vínculo depois de alguns objetivos cumpridos, ou seja, o Reinaldo será jogador do Mirassol até o fim da próxima temporada, a menos que algum clube o compre do Mirassol. Jogador de 36 anos de idade, e dá para imaginar que o time do interior não possa pedir uma quantia astronômica. O que o Mirassol, ou melhor, o que o Reinaldo deu a entender é que ainda não crava sua permanência porque segue aguardando por propostas. E especulações existem aos montes, nenhuma delas confirmada, mas o nome do Reinaldo tem sido ventilado em Vasco, Fluminense, Vitória, Santos e Ceará. Repito, nenhum desses clubes admite a busca pelo lateral de 36 anos de idade, que na atual temporada soma 42 jogos, 12 gols e 8 assistências. É de longe o grande destaque da maior zebra do futebol brasileiro em 2025 e talvez nos últimos tempos. O Mirassol faz sua temporada de estreia na Série A, é quarto colocado, praticamente garantido na Libertadores da América do ano que vem e tem só a segunda menor folha salarial da primeira divisão. Somente o Juventude gasta menos do que o Mirassol, o custo do Mirassol de algo na casa dos 4 milhões de reais por mês. Hora de falar sobre o Santos, que contratou muito errado ao longo da temporada. E agora, a dificuldade em encontrar clubes para atletas que estão fora dos planos. Um caso específico de Luizão, atleta de só 22 anos de idade, zagueiro comprado do Novo Horizontino. Operação no início dessa temporada de 10 milhões de reais. Pois saiba que o Luizão só entrou em campo ao longo de todo o ano apenas 9 vezes. Sua última partida em 24 de agosto, ele não tem sido utilizado por opção da comissão técnica. O jogo que queimou o filme do Luizão foi aquela derrota por 6-0 para o Vasco da Gama em pleno Morumbi. Ele ainda fez mais uma partida para não aparecer mais. A pergunta que eu deixo para você é: Luizão caberia no seu time do coração? E o que você pensa sobre os reforços do Santos para a temporada de 25, Peixe que hoje está na zona do rebaixamento, muito ameaçado de queda mais uma vez para a segunda divisão? E o Vasco já iniciou o planejamento para 2026 e uma das primeiras decisões diz respeito à lista de atletas que não fazem parte dos planos para a próxima temporada. 6 jogadores devem ser negociados. São eles Maurício Lemos, Paulinho, Jean Davi, Lucas Oliveira, Garré e Estrela. A situação do Puma Rodrigues é diferente, tem contrato até dezembro, não tem sua permanência garantida, mas o lateral uruguaio já recebeu oferta para renovar o contrato. Ele é tido como alguém importante, a tendência é que o contrato do Pumita seja estendido e ele permaneça. Sobre os outros 6 atletas, o Maurício Lemos e o Paulinho têm contrato só até 31 de dezembro e não existe nenhuma chance deles permanecerem. Jean Davi, péssimo negócio, comprado por 8 milhões e meio de reais. E é alguém que não entra em campo desde abril por opção do Vasco da Gama. A ideia é tentar encontrar um clube que possa aceitá-lo assumindo parte desse prejuízo do Vasco. Em relação a Lucas Oliveira, Garré e Estrela, jogadores emprestados, difícil imaginar que tenham permanência, dá para cravar que também não ficam para o próximo ano. Gostaria de saber o que você pensa do atual elenco do Vasco. Gosta, não gosta? Que mexidas você faria para 2026, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras. Dá para contar que o staff de Alan tem trabalhado muito nos bastidores para garantir que o atacante de 21 anos de idade receba propostas oficiais em janeiro. Isso quer dizer que o Alan não quer ficar no Palmeiras? Não.
mas os representantes do atleta vão tentar encontrar alternativas para que ele seja negociado, de preferência com uma grande liga do futebol europeu. Jogador que tem crescido demais de produção nas últimas rodadas, seu grande jogo nesse segundo semestre foi na vitória por 4-0 contra a LDU, a virada do Palmeiras nas semifinais da Libertadores da América, depois de perder por 3-0 no Equador. Naquela partida, apesar de ter dado apenas uma assistência, ele foi o grande cara do jogo e desde então tem sido muito elogiado. Temporada na equipe principal de 48 jogos, 2 gols e 6 assistências, 21 anos de idade. Recentemente, ele teve seu contrato prorrogado até dezembro de 29. O Alan hoje está avaliado pelo Transfer Market em algo na casa dos 4 milhões de euros, mas dá para cravar que não existirá conversa para a venda desse atleta por menos de 20, 25 milhões de euros. O Palmeiras não precisa de dinheiro, sabe do potencial do jogador e só vai negociá-lo se existir uma proposta bem legal. Alan, que já foi especulado no Fulham e no Brighton, ambas equipes da Inglaterra. A última, antes de trocar de assunto, contar que Palmeiras e W Torre vão trocar o gramado do Allianz Parque para 2026. Esse acordo foi fechado entre as parceiras depois da reclamação do Abel Ferreira em relação ao estado do gramado. Hora de falar sobre o Corinthians. Marcelinho Carioca, um dos maiores ídolos da história do Timão, assegura que parte do elenco do Corinthians não vai com a cara do Memphis Depay. Mas Marcelinho conta que um dos incomodados é Rodrigo Garro. Em participação na Arena SBT, na noite dessa quarta-feira, o Marcelinho assegurou que o Garro procurou dirigentes do Corinthians para expor sua chateação com o fato de que há uma série de atrasos em relação a pagamentos de direitos de imagem, luvas e também bichos para todo o elenco, menos para o Memphis Depay. Importante contar que o Corinthians também tem pendências com o Memphis. Cheguei a dizer para vocês que as dívidas hoje são de 23 milhões de reais. De qualquer forma, a informação do Marcelinho é essa de que o Garro está incomodado. Vou até ler a frase que o Marcelinho usou, abre aspas: o Garro chegou na direção e falou: atrasa o salário e o bicho de todo mundo, o do Memphis não. Então você, Memphis, vai ter de jogar sozinho. Foi algo que o Garro teria dito para os dirigentes do Corinthians. Importante registrar também que Garro e Memphis tiveram uma desavença, um pequeno problema, nem sei se dá para chamar de problema, mas tiveram uma diferença quando o Memphis, depois dos primeiros 6 meses com a camisa do Corinthians, exigiu que vestisse a camisa 10, que era ocupada até então pelo Memphis Depay, pelo Rodrigo Garro, perdão. Segundo o Marcelinho Carioca, essa história nunca foi superada pelo meio atacante argentino. Só para completar, registrar que o Chelsea não pretende liberar o lateral esquerdo Denner, comprado do Corinthians. Ele, na teoria, só viajaria em definitivo para o Chelsea em fevereiro do ano que vem, quando completa 18 anos de idade. Mas em outubro, o atleta precisou passar por uma cirurgia de menisco e fez toda a sua recuperação lá no futebol inglês. E o Chelsea pretende ficar com o jogador, ainda que não possa utilizá-lo. Dessa maneira, dá para imaginar que o Denner não terá condição de disputar a Copa São Paulo de Juniores em janeiro. Informação exclusiva: São Paulo e Magnum Bank, depois de uma negociação que demorou 1 ano, enfim bateram o martelo e o tricolor voltará a ter um banco digital. A ideia é contar com cerca de 500, 600, 700 mil correntistas, assegurando uma das principais receitas do clube a partir de 2026. O contrato passa a valer assim que for aprovado pelo Conselho Deliberativo. Há uma reunião marcada para a próxima segunda-feira. Posso assegurar que o São Paulo já tem garantido os 13 milhões e meio de reais fixos como valor mínimo por temporada, contrato de 5 anos e uma série de gatilhos e premiações, todas atreladas ao desempenho e à participação de torcedores. Quanto mais São Paulinos aderirem ao Magnum Bank e movimentarem dinheiro, maior a receita do tricolor. Nicola, mas por que São Paulo e Magnum Bank demoraram mais de 1 ano nessa negociação? Foram vários os entraves, em determinado momento surgiu um concorrente e o São Paulo sempre foi pedindo melhores condições para o Magnum Bank e para o outro banco. Acabou levando o Magnum Bank, o acordo está sacramentado, já foi até aprovado pelo Conselho de Administração. Importante registrar ainda que a camisa do São Paulo, a partir da próxima temporada, terá o Magnum Bank estampada na manga. Já havia contado para vocês que essa propriedade estava guardada justamente para esse acordo. Saideira sobre o São Paulo: Enzo Dias foi submetido a uma cirurgia nessa quarta-feira na Argentina. O lateral esquerdo passou por uma correção de hérnia inguinal. Cada dia um problema médico diferente para jogadores do São Paulo. Incrível toda essa falta de sorte do tricolor. Acredite se quiser, Bruno Henrique está liberado para jogar normalmente. Apesar de ter avisado seu irmão de que receberia um cartão amarelo
e essa informação acabou desencadeando uma série de apostas em casas de apostas esportivas. No primeiro julgamento, você lembra, Bruno Henrique havia pego 12 jogos de suspensão. Nessa quinta-feira, em julgamento do Pleno no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, 6 dos auditores optaram por uma punição de apenas R$100 mil. Outros 2 pediram uma punição de 270 dias. Houve ainda quem optasse pela manutenção da primeira pena de 12 jogos. No fim das contas, prevaleceu a opção da maioria e Bruno Henrique vai poder jogar normalmente o restante da temporada sem ter cumprido nem sequer um único jogo de suspensão. Muito triste para o futebol brasileiro, que precisa dar bons exemplos. Vale a lembrança de que outros atletas chegaram a ser suspensos e afastados do futebol por 1 ou 2 anos. Sei das diferenças do caso. Bruno Henrique, por exemplo, não lesou o Flamengo. O próprio rubro-negro deixou isso bem claro no julgamento. O Bruno Henrique foi um pedido do Flamengo para que o Bruno Henrique tomasse cartão nesse jogo contra o Santos no Campeonato Brasileiro de 2023, para que pudesse entrar limpo no jogo contra o Palmeiras. Então, apesar de não ter sido lesado, o Flamengo teve seu nome envolvido em meio a um jogador que virou alvo de uma investigação policial. E na minha humilde opinião, ele mereceria punição. Gostaria de saber o que você pensa sobre o tema, já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Tudo isso às vésperas da final do Campeonato Brasileiro. Vou ficando por aqui, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!